Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Convidado especial hoje é a Camila Fragoso. Isso, obrigada pelo convite, né? Estaremos aqui batendo um papo, Isso, contar um pouco da nossa história. isso mesmo, minha nova amiga. Seja bem-vinda. Obrigada. A Camila, ela vai falar aqui sobre experiências, né? A história da empresa dela e as experiências que ela teve, né? Erros, acertos, tudo isso faz parte ou não? Faz parte, como eu digo, é um jogo, né? A gente só tem que ganhar mais do que perder. É Né? isso aí. Mas, para quem não me conhece, né? Eu sou Camila Fragoso, venho de uma família de empreendedores, né? A família do meu pai é uma família que cresceu no meio do empreendedorismo. O meu pai mesmo, muito novo, já teve vários negócios, comércio, já foi até jogador de futebol. Ah, Foi aí já? onde ele saiu um pouco do empreendedorismo, né? Foi quando ele foi jogador do Fortaleza. Mas Aí já, foi pela paixão, né? já teve marmitaria, papelaria, padaria, né? E a gente sempre teve junto com ele, né? Nesses negócios que ele tinha, a gente sempre participou. Quando eu digo a gente é porque eu tenho mais três irmãos, né? Eu sou a mais velha de quatro irmãos. Quatro, né? E a gente sempre foi muito ativo nos negócios dele. Qual o nome do paizão? Vicente Guilherme Vicente Inês Guilherme. Aguiar, isso. Isso é um Vai nos exemplo pra assistir? gente, né? Eu Com creio que sim, certeza, com né? certeza. Bom, eu não falei, mas a Camila hoje está à frente, né, do sindicato. Sindicato de Bebidas, né? Iniciamos o mandato em 2022. Nosso mandato é até 2026. Estamos à frente, é um grande desafio, né? Na época a gente foi indicado pelo Cláudio Targino, ex-presidente, e estamos aí nessa luta. Não é fácil, né? Quando a gente olha, como eu estava falando, a gente olha um plenário em que 99% são homens e a gente se depara lá como uma ou duas mulheres, Só águia, né? Só fera. uma ou duas mulheres ali, é desafiador para a gente, né? Mas eu sempre vejo como uma oportunidade de crescimento pessoal, Claro, né? claro, um De desafio, né? aprendizado, No começo tu, né? tu chegou ali com Eu cheguei um pouquinho ainda tímida, hoje tímida, tu porque já domina, parece né? a gente tem que entender que quando a gente está chegando, a gente tem que aprender Tem primeiro, que ter né? humildade Tem pra... que ter humildade para aprender. Eu tô aprendendo ainda, mas assim, o diferencial é porque realmente eu quero buscar fazer alguma coisa, eu quero trazer algo de diferente pro nosso setor. Muito bem, muito bem. Vamos já conversar. É mais na frente o sindicato. E também, né, uma empresa muito bem conceituada, que você está à frente, né, na diretoria junto com o seu Vicente, não é assim? Exatamente. Que é a água mineral Límpida. límpida. Isso, água mineral Parabéns. límpida. Nós estamos há 22 anos no mercado, né? E eu também abri a minha empresa, né? Quando a Límpida tinha 5 anos constituída, eu abri uma distribuidora para vender Límpida também. Ah, claro, verticalizar a coisa, né? Mas vamos já chegar lá também, né? Só para lhe apresentar. Olha, e se você me permitir, né? Você que está chegando agora, o Giro de Negócios, Camila, é uma oportunidade da gente trocar ideias, né? Com gestores, Sim. empreendedores, autônomos, pessoas que estão fazendo a diferença. Não só aqui no Ceará, mas no Brasil e também até no exterior, né? Já gravamos com empresários em Amsterdã, Ah, que bacana. na Inglaterra, em Portugal. Logo, logo vamos gravar algumas coisas também no Vale do Silício, na próxima viagem, né? Na Argentina deu certo também já. Que Então, bom. a gente vai tentando trazer pessoas que possam somar aqui, contribuir com alguma coisa, né, para o nosso público aqui. E hoje, você aqui Ah, conosco. que bacana. Beleza? Que bom, beleza. Camila, você é de Fortaleza, eu quero iniciar por aí. Você é de Fortaleza. Pronto. Eu quero saber quando você era mais jovem o perfil, né, que você tinha, se você sempre foi sorridente, popular, assim, falava com todo mundo. Quando foi que você percebeu se seu pai te deu a oportunidade para você ir para outro país, aprender coisas novas ou não? Esse é o início, é o que a gente quer Pronto. saber. Eu sou natural de Fortaleza, né? Meu pai, quando se casou, ele foi morar em Manaus, na verdade, com a minha mãe, foi tentar um negócio lá com o meu tio na época. Só que com o tempo ele sentiu como é que eu digo, a necessidade de estar perto da família, né? Que no caso meus avós, né?
E aí ele resolveu, depois de 9 anos morando em Manaus, vir para Fortaleza. Qual foi o negócio que ele botou lá? Lá ele tinha distribuidoras de material escolar, de vários tipos de material. Ele trabalhava muito com licitação, participava muito de licitação. Até teodolito ele vendia na época. Teodolito? Teodolito é aqueles equipamentos para construir ruas, enfim, que faz a medição. Eu nem sei se utiliza isso mais hoje em dia. Mas na época ele chegava a vender teodolito. Até equipamento para avião ele chegou a vender. Eu vou pesquisar aqui, teodolito. Teodolito, isso. No meu vocabulário, no meu dicionário não tinha essa palavra, não. Então, ele vendia de tudo, né? Ele tem esse perfil, né, visionário. Ele é bem empreendedor, ele gosta. Ele gosta de diversificar, né? Sempre teve negócios, né? Teodolito, né? Teodolito. E aí, quando ele resolveu vir para Manaus, na verdade, eu vim para Fortaleza, a minha mãe veio para Fortaleza só para eu nascer, retornamos para Manaus. Aquele negócio que topógrafo usa, né? Exatamente. E depois, com 9 anos, ele em Manaus, ele retornou para Fortaleza. Aí foi que ele quis montar a mesma coisa que ele tinha em Manaus, em Fortaleza, só que o mercado era diferente, né? Então, ele sofreu um pouco, né? Aqui no Ceará já não foi, ele já não obteve grande sucesso quando ele trouxe a empresa de lá para cá. Essa empresa de vender essas coisas? De vender material escolar, material de escritório, é uma papelaria, né, que ele trouxe de lá para cá. Que ano isso ele? Isso em 91 aproximadamente. Eu tinha uns 6 anos na época. Mas eu sempre estava ali vendo, acompanhando, mesmo muito nova. A gente sempre acompanhava esses altos e baixos do empreendedor. Porque o empreendedor ele tem os altos e baixos. E eu vivi isso na minha infância. A gente sempre acompanhava isso. Só uma pergunta. Então ele não foi um cara assim que herdou, um cara que já veio numa... O papai, ele era o caçula de muitos filhos que a vovó teve e ficou caçula de pai, ficou órfão de pai aos 8 meses. Né? Meu avô faleceu, o papai tinha 8 meses, então a vida não foi muito fácil para ele. E ele teve que realmente construir tudo do zero. Ele nunca herdou nada de ninguém. Mas ele é cearense? Ele é cearense. Foi para Manaus só para da Zona Franca, deu aquele até boom, certo, né? Foi bom, deu até certo. Só que lá ele conseguiu construir uma casa boa para ele, né? O negócio estava dando certo, mas a família não estava próximo dele, né? Então, a mãe dele estava aqui, minha avó, né? Os irmãos, enfim. Então, ele, mesmo obtendo esse sucesso lá, ele resolveu retornar para Fortaleza. E foi aí quando ele montou a papelaria, que era a mesma coisa que ele tinha em Manaus, montou aqui, só que não deu tão certo, porque eram 2 mercados diferentes. Então vem aquela montanha-russa, tá lá em cima, desce, né? E a gente que é filho acompanha. E aí foi quando ele resolveu que ia montar uma padaria. Na época começou aquelas mini panificadoras, que deu um boom aqui, né? E ele montou uma mini panificadora, mercadinho, frigorífico e tudo com muito sacrifício, mas montamos, ainda ficamos 8 anos com a padaria, mas ele sempre gostou de sítio. Quando ele veio de Manaus para cá, ele comprou um sítio e nesse sítio perfuramos um poço e deu água mineral. Por acaso, tudo por acaso. Por acaso, ele ia perfurar um poço para fazer uma irrigação. Ele é aquele cara que gosta de animais. Ele gostava de criar animais, fazer uma hortazinha e tal, ele foi perfurar. A natureza, acordar cedo. Aí o geólogo chegou e disse, perfura logo como se fosse para água mineral, porque a água daqui é muito boa. Que é aquele poço profundo, Isso. 12, 30 metros, né? Não sei o quê. E assim ele fez. O primeiro poço tem aproximadamente 60 metros. E aí ele perfurou, realmente fizemos as análises e deu água mineral. Aí foi o processo. Cadê o dinheiro para montar uma fábrica de água mineral? E principalmente numa época que era mais Porque difícil. tinha uma mini panificadora. Montar uma fábrica de água mineral é quase impossível, né? Então, aí foi na época de 98 que a gente sofreu um pouco. Eu sempre digo, o papai só não vendeu os filhos para montar essa fábrica porque ele precisava de mão de obra, né? Mão de obra barata, porque ele realmente acreditou nesse sonho de montar e todo mundo dizia, Vicente, não faz isso é coisa pra gente grande. Sempre tem aquele pessoal que puxa a corda para trás, né? Eu sempre digo, não escutem. Na verdade, eu digo que é igual, tu já viu tirando tem um balde cheio de caranguejos. Aí tu pega um caranguejo e levanta assim, eles ficam puxando para baixo. É tipo isso mesmo. Então, sempre tem aquelas pessoas, né, que falam, isso é muito grande para você,
não vai atrás disso, não vai dar certo. Mas também para aliviar o coração de quem tá assistindo e o teu, né? Às vezes as pessoas também com carinho da família, para você não se decepcionar e tudo, né? Existe os dois lados. Os dois lados, né? Existe a superproteção, existe realmente também aquelas pessoas que, infelizmente, é igual o caranguejo, que dá uma puxadinha ali, né? Mas assim, ele não se deixou abater em nenhum momento e foi firme, realmente ele acreditou. Ele tem a personalidade assim? Ele é bem empreendedor mesmo. Quando ele acredita, ele vende carro, ele vende casa. Sabe o que eu digo lá em casa? Minha mulher, né, ela é bem pé no chão, ela é analítica, os controles e tal. Aí eu disse, minha filha, você já sabe. Mas quando eu boto uma coisa na cabeça, é mais fácil arrancar a minha cabeça do que a coisa. E aí eu digo assim, ele também é assim? Ele é um sonhador objetivo. Ele sonha, mas ele vai atrás de traçar os objetivos dele e de cumprir. Né? Muito bom. E eu sempre digo assim, não adianta você só sonhar. Como é o nome da mãe? É Cleise. Um abraço. Sempre ali do lado dele, Santa né? Cleise, né? Porque para aguentar essa estrutura tem que ter uma boa mulher do lado. Cleise? É Cleise. A mamãe sempre acreditou, sempre sonhou junto com ele, né? Sempre foi uma parceira muito forte do meu pai. Muito bom. Então, assim, ele acreditou na água mineral e investiu realmente, vendeu casa, vendeu carro. Eu lembro que na época a gente ficou bem apertado, né? Aquela hora do declínio de novo do empreendedorismo, que se você acredita, você vende tudo mesmo. Você aposta todas as suas fichas. Arriscar, né? Aquela época de arriscar. E ele realmente arriscou. Montou a fábrica, conseguiu um empréstimo na época de 100 mil reais, que não é nada, né? Mas conseguiu, tudo ele foi reaproveitando, telha ele reaproveitava, máquina ele reaproveitava, tudo ele tentava minimizar os impactos. E potencializar com o que ele tinha. Com o que ele tinha. Na época que ele descobriu e começou, eu devia ter uns 13 anos de idade. Nessa época, ele me deixou na padaria, praticamente. Minha filha, me ajude, me auxilie. Era mais velha, né? Eu era mais velha, né? Dos 4 irmãos. E ele ia tentar construir essa fábrica. Então, às vezes eu recebia mercadoria, encerrava caixa. Hoje em dia eu digo, gente, hoje em dia os meninos com 13 anos às vezes não sabem escrever o nome direito, né? Que geração é essa que a gente está construindo? Estão aprendendo a falar agora. Pois é. Mas precisa a gente ter esse despertar e colocar nossos filhos, né? Pega essa visão aí. De repente tu tá com teu filho ali numa bolha. Numa bolha. Joga ele pro mundo. Você já é mãe? Já sou mãe. Sou mãe de 3. Pronto. Então... Já a minha tem 13 anos. Às vezes eu levo ela pra empresa. Ela não sabia nem o que era uma planilha de Excel. Aí eu digo, não, você vai aprender o que é uma planilha de Excel, que hoje o colégio não ensina isso, né? Às vezes eu sinto que não tem essa preparação, assim, para uma vida profissional. Preparação básica para a vida profissional. E isso tudo eu aprendi convivendo com o meu pai. Isso não tem faculdade nenhuma no mundo que tenha me mostrado isso. Isso eu aprendi no dia a dia com ele, vendo as dificuldades do negócio, né? Então, eu ficava ali na padaria enquanto ele ia construindo juntamente com a minha mãe a fábrica. Onde é a fábrica? Fica em Aquiraz. Continua. Continua em Aquiraz. Até porque água mineral a gente não pode deslocar, tem que estar... Não é muito fácil encontrar água mineral. Não, eu falo assim porque pode ser que de repente outro poço... Sim, tem outro em... local, né? Ainda permanece no mesmo local, né? Fica em Aquiraz, numa área de preservação ambiental, enfim... Então ele foi construindo, foram 3 anos para construir a Límpida, e a gente sempre participou muito, né? Eu e os meus irmãos, minha irmã, que era mais velha, meus irmãos eram crianças ainda, mas a minha irmã sempre andava com isoporzinho do lado, fazendo as coletas, exame da água, análise, se interessou em montar um laboratório, né? E ela toma conta da parte de controle de qualidade hoje, bioquímica farmacêutica. Então, nós temos uma pessoa dentro da nossa casa que toma conta dessa parte do controle de qualidade. Qual é o nome dela? Priscila. Parabéns, então, assim, Priscila. ela tá ali envolvida nesse Buscou, negócio. Né? E é bom que é uma pessoa nossa, né? Que tá tomando conta. Muito delicado. Isso é muito importante, muito né? Muito importante o papel dela. Então, assim, ele construiu a fábrica e ele dizia... Camila, minha filha, você tem um espírito aí de liderança em você. Que desde pequena, eu sempre gostei de... Juntava as primas, eu que inventava brincadeira. Né? Então, sempre tinha essa questão.
Tu era aquela pessoa ali que, não, vamos brincar disso aí não, vamos brincar disso aqui. Vamos brincar disso aqui. Todo mundo diz assim, quando eu dizia assim, eu tive uma ideia, corre que a Camila teve uma ideia, vamos ver o que é que ela tá aprontando. Então eu sempre tive esse despertar por ter ideias, eu era uma criança que tinha muitas ideias, né? E quando jovem eu participava de tudo do colégio, da escola, eu tava na frente dos grupos, enfim, sempre teve isso. Mas aos 14 anos eu disse, pai, eu gosto muito de história, eu acho que eu vou querer fazer arqueologia. Aí ele disse, minha filha, pelo amor de Deus, você vai fazer arqueologia, que não tem nada a ver com você. Você tem um espírito de liderança, seu pai tem comércio, tem negócio, você é uma pessoa que dá para assumir os negócios da família e tudo. E eu dizia, pai, o senhor tem razão? Porque eu acho assim, às vezes, a gente com 14, 15 anos, a gente não tem dimensão, entendeu? E serve para os jovens também, escutem os pais de vocês. Né? Não tem pessoas que lhe conheçam melhor suas aptidões, né, suas dificuldades do que seus pais. Então, na época, eu ouvi o que ele me disse. Além deles terem essa experiência de identificar em você um potencial, né? Ele ali já vem querendo... E vem trabalhando você. Vem trabalhando você, né? Orientando, e sempre pode ter certeza. Seu pai e sua mãe vão querer o melhor para você em todos os cenários. Sempre. E aí, quando ele me disse isso, aí eu resolvi fazer administração de empresas, né? Parti para fazer administração de empresas. Comecei a trabalhar com ele na indústria, na água, né? E aí, na água, eu comecei de baixo. Eu era office girl, primeiro. Comecei fazendo depois os pagamentos, banco, todo esse métier. Depois eu fui para atendimento ao consumidor. Mas em paralelo com isso, a empresa crescendo. E a empresa evoluindo, né? A gente foi evoluindo. E isso eu era muito nova ainda, mas a gente já sempre trabalhando. Tanto eu como minha irmã, a gente... já dentro do negócio da família. Qual foi o maior desafio para ti dessa história de tu estar na faculdade e iniciar? Pronto, minha maior... Quando eu fiz 20 anos, né, a indústria tinha uns 4 anos mais ou menos, chegou um grande amigo do meu pai e disse, Vicente, eu quero montar uma distribuidora e quero comprar a Límpida para vender aqui na Aldeota, enfim. E eu queria, Vicente, que você fosse meu sócio. Aí o meu pai disse assim, bem, meu amigo, eu não posso ser seu sócio porque eu vou lhe vender. Eu não queria ser sócio e lhe vendendo e ainda sendo seu sócio. Mas eu tenho uma filha que está fazendo administração que ela pode ser sua sócia. E aí meu maior desafio foi abrir a minha própria distribuidora. Que na época eu estava cursando o último ano de faculdade e foi o primeiro ano abrindo a distribuidora. Na época ele me ajudou, disse, Camila, eu tenho aqui um caminhão, meu velhinho desse distribuidor, e eu peguei esse caminhão na época, comecei com o Fernando, mas como o Fernando ele tinha outras atividades, ele trabalhava também, não tinha tanto tempo. Ele era CLT em algum lugar? Era, e aí eu acabei comprando a parte dele. Passou um tempo aí? Passou poucos meses, aí eu comprei a parte dele. E aí fiquei só. E aí o que foi que aconteceu? Na época foi desafiador porque distribuidora tem que abrir cedo. Então eu acordava 4 horas da manhã, todos os dias, para abrir a empresa. Eu não tinha capital para estar contratando motorista de manhã muito cedo, eu estava começando ainda. Eu tinha 6 funcionários, 2 caminhões. Já tinha era muito, né? Já tinha era muito, né? Só que para distribuir galão de água, garrafão de água, é trabalhoso, né? Então eu comecei acordando 4 horas da manhã, porque eu tinha que despachar os carros para a rota e aprendi a manobrar caminhão. Fazia essa manobra para quando os ajudantes chegassem às 5, só carregar. Então eu despachava, corria para a faculdade, que eu tinha aula às 7 horas da manhã, 11 horas terminava a faculdade, eu almoçava, voltava para a distribuidora, ia abrir, prospectar clientes, fazia os pagamentos que eu tinha que fazer e recebia os caminhões no final do dia, prestava conta. Essa é a tua rotina, né? Era a minha rotina, e isso eu fiquei 2 anos fazendo isso. O primeiro ano, então, foi só misericórdia, porque eu dizia assim, a vontade de vencer é tão grande que supera qualquer obstáculo. Então eu tinha muito esse desafio na minha cabeça, mulher, nova, com empresa na mão, na época que eu comecei. Hoje já é difícil, e na época que eu comecei mais ainda. Eu me lembro que eu tinha alguns problemas para resolver e as pessoas chegavam e diziam assim,
mas essa empresa é do seu marido, não é não? Eu disse, não. Não é um irmão, não, que é o dono dessa empresa? Eu disse, não. 2008 por aí, né? Essa empresa não é do seu pai? Eu disse, não, essa empresa é minha. O senhor não vai acreditar que eu tenho uma empresa, eu tenho 20 anos, mas eu tenho uma empresa, tem caminhão, tem motorista, tem ajudante. Não, não dá pra... Que ano isso? Isso 2005? 2007, 2006, por aí, entendeu? É porque essa palavra empreendedorismo, bababá, essa história de mentoria, não tinha tanto... Não era tão comum, não, viu? Não existia podcast. Podcast nem pensar. Não existia esse tipo de coisa, né? Pra tu que chegou agora, tu ainda é novo, acho que não tinha nem iPhone. Não tinha smartphone. Não existia de onde a gente buscar fontes Não de tinha conhecimento, fonte de conhecimento fáceis, assim. não. Não existia. Então, Tu tinha era sorte, porque de fato tu começou cedo. eu comecei cedo, né? Essa base, isso que eu sempre tento trazer as minhas filhas para aprenderem um pouco e vou tentá-las incentivar mais. Essa base familiar que eu tive, né, de sempre estar dentro do negócio, acompanhar meu pai e minha mãe ali tomando conta de um negócio, foi que me proporcionaram um certo tipo de experiência para lidar com esse tipo de relação, né? Então, assim, foi um início, foi muito difícil, mas é como eu falo, a vontade que a gente tem de vencer, de superar o obstáculo é tão grande que o que vier de lá para cá, você passa por cima. Você vai atrás de conquistar. Qualquer problema que apareça, você vai atrás como solucionador. Eu digo parecido. Eu digo, rapaz, primeiro bota um objetivo, que aí quando aparecer uma dificuldade, esse objetivo vai te impulsionar a resolver. Exatamente. O meu objetivo, no caso, era conseguir. Era dar certo. Era só dar certo. Eu só queria que desse certo, porque como distribuidora, a gente já tinha visto alguns distribuidores que era uma área difícil, a Auradeota, Papicu, Meireles, que foi a área que eu assumi. Então, já tinham passado vários distribuidores que não tinham conseguido, né? Então, como eu estava entrando ali, como filha, eu queria mostrar que eu ia dar certo. Que eu não tinha só começo. Pronto, é porque o teu desafio ainda era maior, porque tinha essa associação com a empresa, né? Tinha, então eu tinha que fazer dar certo. Né? Eu tinha que fazer dar certo. Então, com o tempo, nós fomos evoluindo, a distribuidora foi evoluindo, foi crescendo, né? Hoje nós temos... Ainda tem a distribuidora? Tem, a distribuidora tem 17 anos. Olha aí, né? Parabéns. Graças a Deus, que é tão difícil manter um negócio, né, por tanto tempo. Parabéns. A distribuidora tem 17 anos, hoje são 60 funcionários, nós temos 22 caminhões em rota, graças a Deus, Coisa né? Linda, então, parabéns. É fruto de muito trabalho e não desistir, né? Nunca passou pela minha cabeça desistir. O papai depois vinha me comentou assim comigo, depois com a mamãe, que ele dizia assim, Camila, eu dizia pra tua mãe que tu ia desistir. Não, espera porque aí que ela vai... tanto problema que você passa. Só em acordar cedo, né? Não é todo mundo que não consegue. Outra coisa, tanto problema que você passa, e assim, você sendo mulher, meus colaboradores todos são homens, então eu já vi briga de funcionário dentro da empresa, a gente tentando resolver. E não é briga de discussão não, viu? Não, é briga de vias de fato, né? E a gente ali como mulher para tentar acalmar uma situação dessa, né? E quando você está começando, a gente tem que entender que todo o capital que entra, ele vai sair no dia seguinte. É muito bonito a gente falar em números hoje. Teve alguma baixa assim que tu teve, Camila? Alguma coisa que tu, rapaz, eu vou vender essa empresa? Ou então, rapaz, dessa vez eu acho que esse desafio é tão grande que eu não vou conseguir. Teve assim um momento que eu não pensei em insistir, mas que me abalou. Foi quando eu já estava com uns 4 anos de empresa, e aí eu tinha um colaborador que eu confiava muito, que ele começou a me roubar. Foi num período que eu estava grávida da minha primeira filha. E aí, a gente grávida da primeira filha, a gente não consegue dar os 100%. Apesar de que todas as minhas 3 gravidez, eu trabalhei até o último dia. Se eu ia ganhar nenê, no dia seguinte, um dia antes eu estava trabalhando ainda. Então, sempre foi assim. E com 15 dias eu retornava para trabalhar. Mas a gente sabe que já na reta final, você não consegue dar os seus 100%, né? Tem um cansaço da gravidez em si. Então, eu fui saqueada, né, digamos assim, por um grupo e que realmente deu uma baixa no capital da empresa. Me veio uma dificuldade,
né? Mas eu disse assim, eu vou, nem que eu saia trocando um por um. E assim eu fui limpando a empresa um por um, fui renovando, né? E Assumindo as rédeas, né? assumindo as rédeas, fechando as torneiras, né? Porque meu pai sempre diz, olha, faça o seguinte, não tem vá nos 4 cantos da empresa, ande de uma ponta a outra que você vai encontrar uma torneira que está vazando. Isso mesmo. Né? Às vezes a gente se acomoda em ficar ali na sala da gente, né? Mas se levanta da tua sala, vai lá na logística, da logística você vai lá na produção. Isso aí que ele te fala tem uma história, né? Que tu faz um X, né? Um Na X tua empresa, na empresa. vai nos 4 cantos. Você vai nos 4 cantos. Aí tu vai encontrar É o coisa método X vencida, aí. coisa que Você encontra as torneiras fora do vazando. lugar. E toda vida que você fizer o X, você vai sempre encontrar alguma coisa. E aí foi nisso que a gente pegou, né? Mas eu nunca pensei em desistir. Isso sempre teve muito certo dentro Foi de só mim. um grande desafio, Só foi um né? desafio, foi um baque que eu peguei. Na verdade, o desafio a gente já começa quando a gente resolve empreender, né? Já é um grande desafio, mas a gente tem que entender que as montanhas russas vão acontecer dentro do negócio, né? Vai ter horas que o teu negócio vai estar lá em cima, vai ter horas que o teu negócio vai estar lá embaixo e tu precisa estar preparado para isso, né? Tanto no teu estilo de vida, né? Porque hoje, infelizmente, a vaidade domina muito as pessoas. Na verdade, você tem que estar preparado para os 2 cenários, né? Quando tá lá embaixo. E entender o seguinte, a vida do empreendedor é um parque de diversões mesmo. Você tem que estar fazendo malabarismo o tempo inteiro e tem que a tua vida tem que estar preparada para isso. E em qual momento, Camila, você também assume um papel na indústria? Na verdade, na indústria, desde o começo, né? Desde muito nova, quando a indústria começou, que eu sempre estive ali Nos 2 ambientes, com os meus né? irmãos. Eu sempre estive nos 2 ambientes. E quando a gente montou a distribuidora, quando eu montei a distribuidora em 2006 aproximadamente, papai arrematou um local, um terreno em leilão, e ele montou a sede, o escritório da Limpta, que fica na BR-116. E a distribuidora ficou nesse mesmo local. Então, depois que ele terminou a reforma, o escritório dele ficava mais para o centro, que ele resolveu, disse, Camila, eu vou ficar com o meu escritório junto contigo. Onde é na BR, Camila? Me lembrei. No comecinho da BR, no quilômetro 3, mais ou menos, ali antes do Atacadão, que agora é Atacadão, né? Na BR-116, que era a antiga Sotrec. Por ali, não? Começo da BR-116, logo no sentido centro-messejana. Terminou o muro da base aérea já ali naquele comecinho. Primeiro posto que tem ali a rua. Preste atenção. E aí... tem um posto do lado direito, Piranga, eu acho. Isso, mais ou menos. Aí fica na BR mesmo? Próxima à BR, uma ruazinha. Tem que entrar, né? Tem que entrar um pouquinho. Tá por isso. Uma rua quase sem saída. Vou entrar nessa rua Pronto, e vou passar lá. Faça uma visita. Parei. Pronto. Aí, assim, ele resolveu a gente juntar os escritórios, né? E tem 14 anos que eu trabalho na mesma sala com meu pai, né? Dividindo a gestão da fábrica e eu também fazendo trabalho também com a minha distribuidora, né? Na fábrica, como é que foi para vocês esse crescimento? Porque toda hora tem uma máquina nova, toda hora tem uma embalagem nova, um rótulo novo, concorrentes, né? Novos. Eu sempre digo que a gente nunca para de plantar. Nunca para. Eu dizia assim, pai, esse ano é o ano de plantar. Há uns anos atrás, né? Eu digo, esse ano a gente tá só plantando, que hora chega a colheita? Ele diz assim, minha filha, que hora chega a colheita? Porque todo ano a gente tá plantando. Todo ano, você não pode parar de plantar, né? A colheita, ela vai vir, com certeza, mas você não pode parar de plantar. Hoje tudo muda muito rápido. As máquinas mudam muito rápido. Então, você tem uma máquina que faz 10.000 horas, daqui a 2 anos, ela já não te dá a eficiência que ela dava no início, tu já tem que trocar, já tem que ver uma outra tecnologia. E o mercado em si está mudando, né? Nós temos, hoje em dia, consumidores mais exigentes. É uma geração mais exigente de consumidor. Então, tu tem que se adequar a isso. Então, parar de plantar, ninguém nunca vai parar. Porque eu vejo como concorrente, que eu falei concorrente, eu vejo as Superzone. Como é que chama esse aparelho? Ozonizador, de água. Eu falei a marca aqui porque é mais... né?
São Os os filtros equipamentos de filtro, é concorrente? são concorrentes. As águas adicionadas Tem as de águas sais. adicionadas de sais, que também são concorrentes das águas minerais, concorrentes direto, né? Então, a gente trabalha aqui, então, no Ceará, nós temos uma concorrência bem forte, bem Muito grande, forte, né? É desafiador, o nosso mercado é muito desafiador. E é desafiador também porque o próprio consumidor, às vezes, não tem tantos esclarecimentos, né? Às vezes, é o que eu sempre digo, é muito injusto, porque às vezes a gente procura o melhor óleo para colocar no nosso carro, mas a gente não procura a melhor água para colocar no nosso corpo. Tu já pensou a loucura, a É uma inversão? loucura. Mas se eu te falar, sabe quando foi que eu tive essa percepção como consumidor? Eu tinha uma casa de... Eu tenho, né? Uma casa de praia. Aí, tipo, 2008, 2009... Aí, minha primeira experiência como dono de casa de praia, eu comprava lá um garrafão de um ambiente lá, de um mercantil. E eu tomo e beber água e não matava a sede. Tome e beber água. Aí quando eu fui estudar, pesquisar água adicionada de sais, era a que eu bebia. Desde então, nas minhas empresas, nas minhas casas, em todo o ambiente, meus funcionários, né, Jonathan? Água mineral. Água mineral. Água Eu mineral. sempre levanto muito a bandeira da água mineral, é um produto mineral natural, né? Natural. Mineral natural. Mas tu entendeu? Eu não matava a sede. E eu tive essa percepção sozinho. E eu fui buscar a informação. Não foi ninguém que chegou pra mim. É porque eu digo assim, na verdade, o que hidrata a gente não é só o líquido em si, né? Pra gente repor e pra gente se hidratar, a gente precisa repor os sais minerais. Os Então, sais. a água mineral natural, ela já vem na sua composição química naturalmente, né? Cálcio, potássio, magnésio, lítio, flúor, né? No caso da nossa, ela tem um mineral raro que é o lítio, né? Ela tem um vanádio. O lítio, ele é um mineral que ele é controlador do humor. Então, pessoas que sofrem de depressão, né? Uma Enfim, boa água é bom ajuda, consumir né? uma boa água, né? É bom consumir uma Então boa você água. que tá assistindo, eu te juro que ninguém chegou pra mim pra me dizer, olha, cara, água mineral, bababá, bababá, bababá. Porque geralmente quando você não tem parâmetros pra comparar, você vai no mais barato. Sim, sim. Um exemplo, né? Um é Você- 10, a outra é 5. Aí o cara, porra, É como eu sempre digo, você vai gastar mais dinheiro no seu carro ou você vai gastar mais dinheiro no seu corpo, né? No seu organismo. Você tem que colocar realmente o melhor produto para o funcionamento do teu corpo, né? E assim, ainda bem que tem uma geração que está começando a se preocupar mais com isso, né? Tem uma geração que está se preocupando, que aí é o desafio do nosso setor, né? Do setor de bebidas. Já entra o sindicato aí vamos nessa... já saber como foi que o sindicato entrou na tua vida. Então eu tive essa experiência e eu levo, né, esse conhecimento a quem eu posso. É bom. Né? Eu chego e falo a minha experiência e tal. E a importância Sim, que eu valorizo, não é porque eu estou aqui na sua frente, já olhei. mas a água mineral, ela realmente faz toda a diferença. E na indústria, Camila, sempre vocês traçaram, vem se organizando, se modernizando, mas o que é que vocês estão fazendo de diferente para ter a competitividade, as redes sociais, o marketing, né, as embalagens? Deixa eu te contar uma que é muito interessante. Eu fui para minha esposa engenheira civil e foi trabalhar em Juazeiro. Aí eu fui visitar, aproveitar para passear, né? Rapaz, aí não tem uma garrafinha, tu sabe dessa? A garrafinha de água, quem é do Juazeiro sabe, uma garrafinha de ônibus, muito interessante, que é do Padre Cícero. Cara, que incrível, né? O pessoal tá tentando fazer alguma coisa diferente, né? Massa, né, cara? Então, é uma garrafinha de ontem, que é o Padre formato Cícero, do padre, o formato do Padre Cícero. E não custa O nada. pessoal tá Já tentando fazer alguma coisa diferente. Foi uma sacada muito É o top, que eu né? digo assim, quando a gente sempre trabalhou com garrafão de 20 litros. E tem que ter inovação. Quando a gente começou a trabalhar com a área de descartáveis, né, que são garrafinhas, copinhos descartáveis, a gente, na verdade, já quis começar diferente. Então, hoje, as nossas embalagens, elas têm 30% menos plástico. Então, tanto embalagens de 500 ml como a embalagem de 1,5 litro, hoje aqui no estado do Ceará, quiçá, Nordeste, acho que nós somos o segundo. Nós somos um dos poucos que a embalagem de 1,5 litro, ela tem 30% menos plástico. Então, hoje, se você for procurar a garrafinha de água límpida,
A tampa dela é bem fininha em cima. A tampa da gente só tem 1 grama de plástico. Sabe quando foi que eu percebi isso? Em 2015, quando eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, a nossa era bem grandona a tampa. Pronto. A deles era uma rodadinha assim, Pronto. ó. Pois quando a gente... E bem molinha. Pois quando nós montamos, nós já montamos nesse padrão, tentando diminuir o impacto ambiental, né? Então a gente já começou a trabalhar dessa maneira e também trabalhamos também para um público diferenciado. Nós temos uma garrafa premium, né? Essa garrafa inclusive já ganhou destaque desculpa, como melhor embalagem e rótulo da prêmio da ABINAM, que é a Associação Brasileira de Águas Minerais, e fizemos também uma embalagem com rótulo em braille, com inclusão social. Fizemos até um projeto ano passado com artistas em visuais. São os 5 únicos artistas aqui do estado do Ceará em visuais. E eles desenharam a maior tela, eu acho que na época foi dita como a maior tela do mundo feita por artistas em visuais. A tela tinha 50 e poucos metros quadrados que nós patrocinamos para depois ser leiloada, né? E a renda arrecadada para as instituições de caridade. E aí nós fizemos esse projeto, Muito bem. foi feita uma composição, uma música e tal, e lançamos a nossa garrafa em braille, juntamente apoiando os deficientes visuais nesse projeto, né? Foi tudo, até o quadro foi pintado na própria fábrica lá. Olá, eu sou Dias Brasil, faço um projeto chamado Cores da Arte, um projeto com artistas cegos, que eu desenvolvi lá em parceria com o Instituto dos Cegos. O Dias nos procurou, ele viu uma postagem nossa na internet, no Instagram, mostrando a nossa garrafa premium, que o rótulo tinha braille. Água mineral! Ih, pai, que linda! E falou que tinha um projeto em mente de fazer um dos maiores quadros feitos por artistas em visuais. Então a gente desenvolveu um trabalho, uma pintura coletiva de 30 metros, chamado A Cor do Grito. É o grito que tem dentro de cada um deles, a dor que tem dentro de cada um, explodindo nesse quadro. É guerra! Nós nos juntamos com um grande artista, um grande músico aqui do nosso estado, né? E ele compôs uma música para essa pintura, para esse evento. Então nós unimos a fábrica, os artistas e a música. Eu queria saber, né, o desafio desse mercado competitivo. Não adianta mais a gente estar fazendo mais do mesmo. Né? Então vocês estão ligados Todo mundo nisso. fala assim, por que tu vai inventar a roda se ela já está aí, entendeu? Não vai inventar a roda. Mas isso há uns anos atrás, agora isso não funciona mais. Na verdade, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando a necessidade do consumidor agora. Qual é? Então vamos lá, vamos... A gente tem... Hoje, quem está conseguindo se diferenciar é quem está mais apto à mudança, né? Então tem que estar atrás. Tem a palavrinha, né? Quem tem a de pivotar, né? Que é você mudar toda hora. E também tem quem é mais resiliente, né? Bonito, né? Resiliente, é verdade. É bonito. É bonito. Mas funciona. Mas funciona. E realmente não é nem só para se manter competitivo e agregar valor, não. É para se manter estável, né? Não, na verdade não existe estabilidade, mas pelo menos ter a competitividade ali em alta, né? Exatamente, a competitividade. Sim, Camille, como foi que surgiu na sua vida a questão do sindicato? O sindicato... Você está à frente aí com essa galera toda, criando eventos. Qual é o papel do que é que o sindicato hoje ajuda, apoia, como é? Ele auxilia em tudo, né? O sindicato patronal. Na verdade, a minha história com o sindicato de bebidas começou com o meu pai também, né? Ele sempre foi muito participativo, desde a época do Nilo Sérgio. O Nilo Sérgio também já foi presidente do sindicato de bebidas. Depois foi o Targino por muitos anos. Então ele sempre esteve ali dando suporte, já foi diretor financeiro do sindicato de bebidas. E eu sempre participei, desde muito nova, participava das reuniões do sindicato, né? E a gente, querendo ou não, começa a se ambientar mais com aquilo, né? Fazendo amizade também. Isso, vai fazendo amizade. E assim,
Teve uma época que tanto o Targino como agora o atual presidente Ricardo Cavalcante necessitou de um trabalho nosso lá. Eu também fiz um trabalho lá dentro da Federação da Indústria e quando foi em 2021, o Targino sugeriu o meu nome para a presidência do sindicato, né? Já E tinha aí, tido outra mulher? Já há muitos anos atrás, né? Sei lá, uns 25 anos atrás. Hoje o sindicato tem 50 anos, né? Na nossa gestão foi comemorado os 50 anos. Então, ele indicou o nome, foi aceito com unanimidade, né, pelos associados. Muito bem. E assim a gente vem tocando, né? Aprendendo muito, desafiador. Fala para quem está nos assistindo quais são as atividades, o que ajuda, o que contribui. O sindicato, ele na verdade está ali para auxiliar todas as empresas, né? No nosso caso, que é o sindicato de bebidas, inclui cervejas, refrigerantes, vinho, bebidas destiladas, água mineral, água adicionada de sais, né? Enfim, o que tiver de bebida, indústria de bebida, tá apta a participar do sindicato de bebidas. Então a gente vem auxiliando, a gente auxilia tanto dando suporte na parte tributária, né? Hoje nós temos lá o Eliezer, que é um tributarista, que dá apoio para todas as empresas, já dentro do sindicato, gratuitamente para todas as empresas que são associadas, né? Nós temos também, quando ocorrem os acordos anuais também, parte salarial, contribuição, quem faz essa negociação com os demais sindicatos é o Sindicato de Bebidas, né? Enfim, e a gente vem trazendo soluções para as indústrias, né? Qualquer tipo de problema que venha ocorrer na parte tributária ou melhoramentos na parte industrial, o sindicato está ali para apoiar, né? A gente sempre tem recebido as demandas das indústrias e a gente vem tentando resolver, seja até na parte do marketing, até uma parte tributária, o sindicato está ali para auxiliar as indústrias. Qual é o período, assim? São quanto tempo? Nós temos o período de presidência, 4 anos, né? A gente está na metade aí Pode se reeleger? Pode. Por várias vezes, você acredita? Pelo teu engajamento, eu acho que vai dar certo. Rapaz, eu tenho que ver se a gente consegue ainda, né? Pois é. E aí, amiga, como é que é pro empresário, né, desse segmento da água, né? Como é que você vê o cara que de repente está com esse sonho de ter uma água mineral? Existe empresas de água mineral aparecendo? Existe, novas? não é muito forte, né? Água mineral está abrindo Não é uma coisa muito constantemente, comum, né? não, porque assim, água mineral é um produto raro, né? Então é um mineral realmente, é como se você estivesse tirando petróleo, sei lá, você está extraindo um mineral. O que tem debaixo do solo é da União, então você perfurar e a água da mineral, da apta ao consumo, é muito difícil encontrar. Isso é igual então a petróleo, né? Não é seu, né? Só não tem o mesmo valor do petróleo. Não, mas... assim, não é seu, é da União, né? É da União, entendeu? Então a gente paga a CFEM, entendeu? Então, assim, e também é um produto raro. Você encontrar água mineral não é fácil, porque ela tem que estar, todos os minerais têm que estar dentro do parâmetro correto. Bem equilibrado. Bem né? equilibrado para que haja o consumo do ser humano. Então, você pode perfurar poços, extrair água, mas pode ter uma água que tenha muito mercúrio, muito estrôncio, cálcio, né? bário, então, que o teu corpo, que são metais pesados, e que teu corpo não pode estar ali absorvendo. Não absorve, né? Só acumula. Eu vinha agora na estrada, né, da CE 040 e tinha uma água azul, aí o pessoal acha que é limpa, né? Ali, com certeza, algum mineral que tem em excesso. Viu? Com certeza. Eu pergunto assim sobre as empresas, porque aqui na descrição desse vídeo, tá? Vai ter a rede social da empresa. Como é o nome da sua distribuidora? Distribuidora Límpida. Límpida, né? Isso. Vai ter a rede social da Límpida, vai ter a rede social da distribuidora, o site, tá bom? Se você quiser bater um papo, mandar uma mensagem, eu tenho certeza que eles com certeza vão atender. Na verdade, eu já atendi muitas pessoas que quiseram montar a sua própria distribuidora ou revendedora de água, né? Às vezes nesse sentido. É um microempreendedor, quer montar uma coisa às vezes em casa mesmo, quer ter uma distribuidora, uma revendedora de água em casa. E eu já recebi muitas pessoas para passar a orientação, como é que funciona, quanto é que precisa ter disponível de capital, né? Já muitas, e assim, tem dado certo, né? Tem dado certo.
Sim, sim, é nesse sentido a pergunta, né, que eu ia fazer. A primeira era, você já respondeu que não é uma coisa muito comum, e a segunda é essa, se a pessoa quiser ser um distribuidor, comprar, revender, né, é possível. É possível sim. E a gente dá todo esse suporte e apoio quem precisa. Né? Pronto. Camila, nesse momento da conversa, antes da gente concluir, eu queria lhe dar esse presente aqui, Coisa para boa. você lembrar do nosso bate-papo, do Ítalo, do Ricardo, do Jonathan. Ah, obrigada. Abre aí, pode abrir. Eu amo café, então... Pronto. Agora, se eu chegar lá na Límpida, uma visita surpresa, na Límpida e não tiver essa caneca na mesa, né? Ixi, amo a agenda também. Um planner. Eu amo. Pronto. Ai, obrigada, viu? É do nosso escritório. Espero que saiam bons projetos. Eu vou mandar nossos produtos para vocês colocarem aqui na mesinha. Claro, viu? pode Nas mandar. próximas entrevistas. Pode mandar. E aí, para você guardar e lembrar do nosso bate-papo aqui, tá bom? Obrigada. Sim, eu queria nesse momento, Camila, duas coisas muito interessantes aqui no nosso bate-papo. Primeiro, essa sua garra e essa sua segurança, muito importante em tudo que você se propõe a fazer. Né? Como você disse, mulher, jovem, tudo. Difícil. O pessoal do mercado tem um preconceito, é fato. É fato. Né? Às vezes, até minha esposa, por exemplo, engenheira civil, só homens. É. É só o desafio que ela não teve com 23 anos. É difícil. Né? Acho que foi 23 que ela se formou e já começou nas obras, né? Mas enfim, o que é que você pode falar, né, para as mulheres e para todos os empresários, empreendedores jovens que às vezes não têm essa confiança, né, e que se jogam no mercado aí e demoram até conquistar isso, e também em empresas familiares? Quais são os desafios que você teve? Às vezes você teve uma oportunidade diferente, mas tem gente que ainda tem choque, né, de preconceito por ser filho, por não acreditar, o pai, a mãe não acreditar, os diretores da empresa. O que você pode falar sobre esses dois aspectos? É desafiador, né? Você falou da questão de ser mulher, né? Realmente, para quem é empreendedora, desafio de ser mulher é o primeiro, né? Mas não desistir, né? Acreditar naquele trabalho que está fazendo. A gente tem que entender que a gente tem que realmente cair de corpo e alma naquilo que está fazendo. Para a mulher é mais difícil. Para mim foi bom porque quando eu iniciei, a parte mais difícil, que é o início de todo o negócio, eu ainda era solteira e ainda morava com meus pais. Tinha muito tempo para se dedicar. Então, né? eu tinha muito tempo para me dedicar. E aí foi mais fácil. Depois vai dificultando com a chegada dos filhos, marido, casa. Então, para a mulher, o desafio é você conseguir manter um lar harmonioso, você dá conta, porque o seu primeiro trabalho é a sua casa, é o seu lar, seu marido e seus filhos, né? É o seu primeiro serviço que tem que ser bem feito. E o teu empreendedorismo, que é o teu segundo, é tu não deixar de acreditar no teu trabalho, né? Acreditar realmente que você ultrapassar as barreiras do gênero, que existem as barreiras do gênero, ultrapassar e não desistir do teu trabalho. Realmente, como você disse, ser resiliente, né? Saber que nós estamos como solucionadores de problemas. Se você for um bom solucionador de problemas, você se destaca. Você se destaca. E você entendeu? ganha muito respeito. Exatamente. Muito Você tem bem. que estar ali o tempo inteiro pronto para solucionar um problema. Então, independente de qualquer coisa, seja um Solucionador de problemas. solucionador de problemas. Muito bem, Camila. É isso mesmo. E empresa familiar? A empresa familiar realmente é desafiador também, né? Porque tem aquela questão de pai para filho, A comparação. a comparação. Mas eu acho assim, eu acredito muito que quando a família ela tem uma harmonia, né? A gente sabe que existem as diferenças, mas quando a gente tem como é que a gente pode falar? Um bom patriarca ali à frente, né? Que sabe realmente conduzir as coisas. Só foi pro senhor, viu, seu Fica mais fácil, né? Fica mais harmonioso. E entender que dentro da família cada um tem o seu papel, né? Nenhum que é um mais nem menos, mas cada um tem o seu papel ali para fazer realmente a empresa caminhar, né? A empresa fluir. É entender que se tem um para tomar conta do controle de qualidade,
que ele faça bem feito. Se tem um para tomar conta do financeiro, que ele faça o seu papel e cada um respeitar o trabalho do outro. Não é fácil. Teve algum trabalho de consultoria para esse aspecto que vocês fizeram? Não. Não, né? Porque hoje é bem comum, né? As empresas contratarem. Tem muitas empresas. E eu acho que é muito bacana contratar. Nós ainda não buscamos. Mas vocês estão Mas no graças radar, a Deus, já Porque passou. já vem a outra geração, né? Já vem a outra geração. Mas já passou no nosso radar essa questão. Mas é como eu sempre digo, a gente vem trabalhando, assim, sempre surge um problema ou outro, que a empresa familiar surge, mas a gente tem que saber separar que naquela hora ali é o diretor da empresa que está falando, não é meu pai, né? Aquela hora ali quem está falando é a pessoa responsável pelo controle de qualidade, não é minha irmã. Muito bem. Né? Então, a gente saber viver harmoniosamente nos aniversários, mas dentro da empresa sabendo separar a colocação de cada um, o trabalho de cada um. Né? A hierarquia e o respeito tem que estar sempre bem pontuados. Bem. Não é fácil, mas a gente tem sempre que buscar isso. Parabéns, é isso aí. Eu acredito que esse é o caminho também. É o caminho. Muito bem. A gente finaliza por aqui. Agradeço. Agradecendo a sua presença, foi ótimo, né? Como eu disse na descrição desse vídeo, tem as redes sociais, o site, né? Não só da distribuidora, mas da Água Mineral também, a família aí da Camila. Esqueci de perguntar se o seu Vicente parou de diversificar ou ele ainda fica se segurando. Ele gosta de diversificar, né? Agora tá com a história de construir umas casinhas aí, né? Eu já tô entrando junto com ele também. Então aí tá certo, tá certo. Um abraço para todos aí que fazem a empresa, né? Água Mineral Límpida, parabéns. Tem um bom posicionamento no mercado. Hoje, graças a Deus, nós estamos com uma 4ª marca do mercado. Muito bem. Né? E a gente vem num crescimento exponencial, né? Muito trabalho e muito foco. Parabéns, parabéns. E você que nos assiste, muito obrigado. Tudo é feito com muito carinho, né? Espero que você tenha gostado também. Camila. Gostei demais, agradeço. É sempre bom um bate-papo desse que a gente vai relembrando. A trajetória. Onde é que a gente veio, como foi que aconteceu tudo, né? É muito bom. Isso aí. E espero você nos próximos episódios também conosco. Valeu, tchau. Tchau. Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora. Localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.